Olá pessoal, quem fala é Felipe Lais. Vou fazer um exercício aqui sobre trigonometria do triângulo retângulo. É um exercício da nossa lista, o exercício 45, tá? O exercício diz o seguinte: um observador vê um edifício construído em um terreno plano, sobre um ângulo de 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 30 metros, passará a vê-lo sobre um ângulo de 45 graus. Calcule a altura do edifício. Então, a altura do edifício aqui é representada pela letra X. A letra Y representa a distância do edifício até o observador, né? O observador está nesse ponto. Então, se esse observador vê o topo do prédio lá, vai formar um ângulo de 60 graus. Esse observador se afasta 30 metros e esse ângulo muda, vai para 45 graus. Importante ressaltar aqui que a altura do prédio continua a mesma. Bem, entendido aí o enunciado do problema, vou retirar o enunciado e vou separar aqui, né, a imagem. Na verdade, eu vou tirar esse prédio aqui para não ficar muito poluído. Vou utilizar esses dois triângulos, essas representações geométricas aqui. Então aqui eu tenho um triângulo vermelho formando um ângulo de 60 graus e um triângulo roxo formando um ângulo de 45 graus. Para ficar ainda mais visível, eu vou separar esses dois triângulos, tá? O primeiro triângulo aqui da esquerda, ó, é um triângulo onde um ângulo é 45 graus. Eu tenho um lado aqui valendo x e o outro lado aqui valendo 30 metros mais y, certo? Esse triângulo é retângulo aqui no pé do prédio, né? Perpendicular ao solo. Então a gente pode afirmar o seguinte, ó, que se esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui à esquerda é de 45, eu posso concluir que esse ângulo aqui de cima também é de 45 graus, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Se os ângulos aqui, ó, ambos são 45, a gente pode afirmar que esse é um triângulo isósceles, e essa base desse triângulo aqui é igual a esse lado. Então, 30 metros mais y é igual a x. Dessa forma, a gente descobre o valor de x em função de y. Ó. Então, o x mede 30 metros mais y, certo? Agora, eu vou reservar essa informação aqui e vou olhar o triângulo vermelho. O triângulo vermelho ele tem um ângulo de 60 graus, e esse outro ângulo aqui em cima, eu consigo descobrir que ele é de 30 graus, porque a soma dos dois aqui tem que ser 90, tá bom? Mas essa informação eu não vou utilizar no momento. Eu tenho aqui que a altura do prédio representada pela letra X é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, e o Y, né, o lado Y aqui do triângulo, é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então notem que o problema me deu aqui o ângulo de 60, ele quer saber a altura, e eu tenho aqui o valor de y, né? Na verdade eu não tenho o valor de y, mas pensando aqui nessa informação do triângulo roxo, eu preciso usar o y para descobrir o x lá. Então, lembrando aqui das razões trigonométricas, coloquei aqui em cima. Eu tenho o seno de 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho o cosseno de 60 graus sobre o cateto adjacente e hipotenusa, e a tangente cateto oposto sobre e cateto adjacente. Então, o que acontece, gente? Eu tenho que olhar as informações que o problema está me pedindo para trabalhar. Então, eu tenho aqui, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Né? A única razão que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente aqui vai ser a tangente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tangente, vou separar ela aqui, e eu vou utilizar para determinar os valores de x e y. Então, o primeiro passo que eu tenho é o seguinte: o 60 graus é um ângulo notável, né? E a gente sabe aqui que a tangente de 60 graus é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Então, eu vou substituir essa informação, tangente de 60, por raiz quadrada de 3. Então, ficou assim, ó. Tangente de 60 é raiz quadrada de 3. O cateto oposto aqui eu já marquei aqui do lado, que é x. E o cateto adjacente eu marquei aqui, ó, que é y. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e substituir esse x, essa informação que eu tenho aqui, ó. X, eu vi que era 30 mais y. Nessa primeira sentença, aqui, nessa primeira equação, eu tenho uma equação com duas incógnitas. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse x e substituo por 30 mais y. Dessa forma aqui, a gente vai ter uma equação com apenas uma incógnita. Certinho? Então, depois que eu substituir o x por 30 mais y, eu vou pegar esse y aqui, ó, vou passar para o outro lado da igualdade. Então, ele está dividindo o 30 mais y e passa para o outro lado multiplicando, tá bom? E a partir desse ponto eu vou isolar o y. Conforme aqui eu tenho raiz de 3, né? E do outro lado eu tenho um y só, e raiz de 3 é maior do que 1. Então, eu peguei esse 1y, vou passar para o outro lado, vai ficar dessa forma. Beleza?
Nessa parte aqui, se o enunciado tivesse me dado o valor da raiz quadrada de 3, né, que é 1,73, eu poderia substituir e fazer a conta com 1,73, beleza? Na nossa lista, a gente pode substituir por 1,73, porque anteriormente já foi dado esse valor e a gente está utilizando calculadora. Só que conforme essa questão de vestibular, no vestibular não poderia o enunciado não te dar essa informação. Você teria que continuar a conta. Como é que a gente continuaria essa conta? Ó, notem que na primeira parte da igualdade eu tenho dois termos, o raiz de 3 vezes y e o y. E os dois termos possuem a letra y, então eu poderia colocar esse termo em evidência. Ó. Eu pego esse y aqui e coloco na frente do parênteses e esse y também. Ó. Então, se os dois termos têm o y em comum, eu posso colocar esse termo em evidência. Raiz quadrada de 3 vai para dentro do parênteses. E esse 1 aqui, de onde que saiu esse 1? Ó, deixa eu até mudar a cor da caneta. Esse 1 é o coeficiente dessa incógnita aqui, ó, que eu tenho 1y. Conforme esse y passou para frente, eu não posso falar que aqui vai ficar vazio, não é 0, tá? É 1. Eu tinha 1y. Certo? Depois o que eu vou fazer? Vou pegar todo esse termo aqui, ó, raiz de 3 menos 1, e eu passo para o outro lado dividindo, né? Porque ele está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo. E aqui eu tenho o valor de y assim, ó. Y é igual a 30 dividido por raiz de 3 menos 1. Então lembra que a raiz de 3, ela não pode ficar na parte de baixo da fração, né? Então eu tenho que multiplicar tanto o numerador, que é o 30, quanto o denominador, que é o raiz de 3 menos 1, pelo conjugado desse denominador, né? O conjugado, quando tem uma raiz de 3, aqui ó, raiz de 3 menos 1, o conjugado é o mesmo valor, né? Só que daí eu vou utilizar o positivo, eu vou inverter o valor. Então, se aqui for negativo, eu vou multiplicar pelo conjugado, que vai ser positivo. Se fosse positivo, seria o contrário, né? Então, notem que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3 mais 1, certo? Isso daqui equivale a dizer que se eu dividir os dois, eu estou multiplicando por 1, né? Então, isso daqui a gente pode fazer. Então, feito isso, eu vou fazer duas partes. Ó. A parte de cima eu vou fazer uma distributiva, aqui, ó, 30 vezes raiz de 3 e 30 vezes 1. E na parte de baixo, lembra dos produtos notáveis, né? Que eu tenho que fazer o chuveirinho lá, muitos chamam de chuveirinho. Então, o primeiro termo multiplica todo mundo que está aqui, ó, no segundo termo, no segundo parênteses, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que vai dar aqui, ó? Raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1. Vai dar raiz de 3. Né? Cuidado com os sinais. Então, raiz de 3 é positivo. E o 1 aqui é positivo, aqui ficaria positivo. Né? Depois eu tenho esse menos 1 multiplicando todo mundo no segundo parênteses. Então vai ser menos 1 vezes raiz de 3. Esse outro segundo aqui ficaria menos raiz de 3. E menos 1 vezes mais 1 ficaria menos 1. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Conforme eu tenho uma raiz de 3 positiva e uma raiz de 3 negativa, essa raiz cancela com essa. Certo? E aí eu tenho aqui a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, quanto que vai dar? Raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Na parte de cima ficou assim, ó, 30 raiz de 3 mais 30. Embaixo ficou 30 menos 1. 30 menos 1 eu sei que é 2. Certo? É uma coisa que o pessoal pergunta, fala assim, posso cortar esse 30 com esse 2? A gente não pode cortar esse 30 com esse 2, porque aqui é uma adição. Se fosse multiplicação, poderia, mas aqui é uma adição. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar esse 30 e dividir por 2, e tem que pegar esse outro 30 aqui e dividir por 2 também. Opa, coloquei 5. Por 2, certo? Aí sim a gente pode cortar os dois 30 com esse 2 aqui de baixo. Então, ó, 30 dividido por 2 é 15. E 30 dividido por 2 é 15. Esse 30 raiz de 3 virou esse 15 raiz de 3. E esse 30 aqui virou esse 15. Só que o problema não acaba aí, né? Porque a gente descobriu o valor de y e eu quero saber o valor de x. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor de y e volto aqui, ó. Certo? Vou trocar esse y pelo valor que está lá, que é 15 raiz de 3 mais 15. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 30 metros mais 15 raiz de 3 mais 15. Vou juntar esse 30 aqui com esse 15 e vai ficar 45 mais 15 raiz de 3. Certinho? Então essa daqui é a resposta final, que vai ser a altura do prédio. Você vê que embora seja uma questão, né, bem trabalhosa, a gente trabalha bastante parte de álgebra aqui, a parte trigonométrica acaba aqui, quando a gente aplica a tangente e substitui a tangente de 60 graus pelo valor da nossa tabela de ângulos notáveis. Certinho?
Vou dar uma limpada aqui, daí você tira um print ou congela a tela. Copia a resolução, vê o que você entendeu, faça anotações das partes importantes, né, que você tem que guardar. E até o próximo vídeo. Abraço.